Hoje o Pod Pediatras vai além do estetoscópio e entra no coração da sua casa, o orçamento familiar. Quando a mãe adoece emocionalmente por causa das contas, ninguém na casa fica bem. Então compartilhe esse episódio com aquela amiga que já falou para você: esse mês o dinheiro apertou de novo, porque com certeza ela vai se beneficiar. Hoje a gente tem uma convidada especial que é a Carla. A Carla funciona como se fosse o antibiótico emocional. Ela entra quando começa o adoecimento, quando começa a infecção, para evitar que se torne um quadro crônico. E nesse caso, ela vai cuidar da saúde financeira da sua família. Carla, se apresente, por favor, para os nossos convidados. Claro. Bom, primeiramente, assim como vocês são médicas da saúde, eu posso falar que eu sou uma médica do dinheiro. E o dinheiro precisa, sim, de uma pessoa que cuide. E eu amo falar sobre o dinheiro. Eu sou a Carla, já tem 20 anos que eu trabalho com finanças, ajudando várias famílias a se organizarem financeiramente, a entenderem o uso consciente do dinheiro, a se planejar, entender os produtos financeiros, que a gente sabe que é algo tão difícil. E eu faço isso de forma personalizada, mesmo porque cada família, cada pessoa tem a sua renda, o seu trabalho, os seus objetivos, os seus sonhos, e nada melhor que deixar tudo bem ajustado para essa família ficar saudável. É isso. E, Carla, quando a gente tem uma criança, ela está com febre, a gente sabe que tem alguma coisa ali de errado. Da mesma forma, quando uma família começa a brigar por conta de dinheiro, a gente entende que tem alguma coisa de errado. Nos ajude a entender como evitar esse tipo de patologia aí familiar. Realmente, são uns casos que eu vejo muito das vezes das famílias que eu atendo. Essas brigas, esses desentendimentos por conta de dinheiro, isso afeta não somente os adultos, os pais, mas os maiores afetados são os filhos. Então, quando eu faço um trabalho de consultoria com o meu cliente, vai muito além de você só ajudar aquela pessoa a se organizar financeiramente, sabe? E a gente sabe que tem que mexer no emocional e evitar esse tipo de situações é muito importante. Então, quando um casal ele chega há uma briga, há uma discussão, você vê que as finanças já estão num patamar, a doença, ela não está ali no início, ela já chegou num nível que realmente precisa de ser tratado. E é onde eu falo que é um trabalho não só técnico de você mexer ali com números, mas você mexe também com o psicológico, com o comportamento dos próprios pais. E é onde eu dou várias dicas para que evite isso no dia a dia. A gente sabe que é difícil, no calor da emoção, com a situação acontecendo, às vezes é difícil você falar, calma, vamos conversar num outro momento, sem que os nossos filhos vejam essa situação, ou que a gente possa passar essa situação para os filhos de uma forma diferente, que seria o ideal. Mas muitas das vezes os pais não conseguem. Então eu acabo dando algumas dicas também, de formas psicológicas, emocionais, comportamentais, para evitar esse tipo de situação. Aconteceu, e agora? Como que a gente faz? É realmente ver aonde está ali o déficit, o erro, a defasagem, para a gente tentar consertar e evitar que essas situações aconteçam. Tanto na forma de planejamento, porque quando um casal ele começa a brigar, ou já está no nível de briga, de discussões, e a criança está participando de toda essa situação, porque realmente tem algo muito grave, ou seja, as contas estão atrasadas, de repente você está contando com o dinheiro naquele mês, aquele recurso não vem. E a maioria das vezes, gente, o gasto sempre é maior do que o valor que se ganha. Isso é uma problemática muito grande que eu vejo na maioria dos meus clientes. Não é nem a falta do dinheiro, é o dinheiro que tem, mas o gasto que é sempre maior. Aí o que acontece? Mas esse cartão de crédito hoje desse mês veio mais alto do que a gente estava esperando. Por que isso aconteceu? Por que você gasta tanto? Por que você gastou tanto no supermercado? Ou, às vezes, contas que ficam em atraso porque gastou com outras coisas. Enfim, os gastos sempre são exagerados. E por que isso acontece? Porque esses pais não tiveram uma educação financeira lá atrás. Nós fomos cuidados para escolher uma profissão, seguir essa profissão e ganhar dinheiro. Mas cuidar do dinheiro, nós não fomos cuidados. Então, a gente já traz para a nossa família essa problemática. E essa problemática, com o passar do dia a dia, ela vai se agravando e a gente leva realmente para as discussões. E os filhos acabam participando desse momento. E a gente sabe que isso é extremamente nocivo para as crianças, viu? Sim, e as mães tentam dar conta de tudo sem esse planejamento financeiro. Você deve ver muito isso. Então, o planejamento financeiro é o mais importante, não é? Com certeza.
A gente trouxe aqui alguns sinais para vocês para saber se a sua vida, se a sua saúde física está em harmonia com a sua saúde financeira. Se algum desses pontos fizer sentido, fizer parte da sua realidade, então é mais um motivo para você assistir esse episódio até o final, porque vai fazer muito sentido para você. Quando começa a ter aquela falta de paciência constante, a gente vive isso porque com a vida financeira desorganizada, com dívida especialmente, a pessoa vai ficar impaciente, irritada, e foi o que você falou, você vai ajudar a trabalhar naquela causa. Faz sentido, Carla? A pessoa começa a ter esse prejuízo emocional de se sentir impaciente, irritada, nervosa o tempo todo, em virtude da questão financeira? Com certeza. A gente sabe que o lado financeiro a nossa saúde está em primeiro lugar. Mas a gente fala que o segundo lugar, gente, é as finanças. Não adianta a gente omitir isso, que o dinheiro não é importante. O dinheiro ele é muito importante para tudo. E a gente sabe que quando esse dinheiro está em falta ou com uma certa dificuldade, vai causar um impacto muito grande emocional, sim. É a impaciência, às vezes ali no início de depressão, uma tristeza, uma irritabilidade. E isso não vai ser gerado apenas para o pai ou para a mãe, mas muito para os filhos. Porque a mãe ou o pai perde a paciência. Reflete, né? Não tem nada a ver com a situação e às vezes nem entende. E, na verdade, a maioria deles não tem nem capacidade para entender o que está acontecendo. E muitas das vezes também os pais não passam para os filhos uma realidade, não de um modo muito específico, que eles vão entender, mas está acontecendo isso, o pai e a mãe estão se organizando, não tem essa conversa. Então, o pai ou a mãe, ou os dois, ficam irritados, ansiosos, não tem paciência para nada. Então, assim, tantas consequências, o emocional fica extremamente abalado. Aí onde vocês falaram no início, né, do programa, que tem um choro ali escondido. E isso vai gerando tantas coisas, as consequências são tão grandes, gente, que a gente nem imagina. É onde, às vezes, um pai ou uma mãe começa a ter que se medicar, procurar um outro tipo de especialista na área médica, para poder, sendo que às vezes não tem noção que o lado financeiro está dando esse impacto tão grande, ou não dá tanta importância, e acaba indo para o lado da medicação, sendo que não vai resolver a causa do problema. Então, onde eu entro com uma família, eu fico ali 3 meses, 6 meses junto, porque a gente sabe que às vezes é uma problemática muito grande, que tem várias vertentes a serem, né, construídas, organizadas. Não é só o lado específico ali financeiro, mas ele já gerou tantas consequências que a gente tem que estar ali em alguns pontos. E muitas das vezes, para vocês entenderem, tem clientes que eu atendo que eu vou indicar para um psicólogo para ajudar nesse acompanhamento, porque às vezes é um estado ali tão já elevado que só o lado consultor financeiro, ajudando ali a organizar a casa como um todo, não vai ajudar, porque o psicológico está abalado. Então, se ele está abalado, por mais que eu tenha ali dicas, informações, tem que estar um especialista junto. Então, é muito grave. Então, já ter esse insight desde o início, já está dando essa irritabilidade, essa falta de paciência, vamos procurar um especialista, vamos procurar informação, vamos sentar, esposo, ou se é uma mãe solo, um pai solo, vamos ver o que está acontecendo antes disso se agravar. Aí começa a acontecer também a culpa em gastar com você. Não vou comprar isso para mim, não vou consumir, ou até mesmo a gente vê os pais sacrificam mesmo pelos filhos. Isso é natural. Se for preciso, a gente sacrifica pelos filhos. Mas tem a culpa, o remorso. Eu não vou gastar porque senão vai faltar pro meu filho em tal coisa, não vai dar para fechar tal conta, tem a escola. São inúmeras coisas e não é um problema que nasce de uma hora para outra. A gente sabe que essa questão da finança é um problema que vem lá desde o seu começo, do seu primeiro salário. A partir do momento que você não aprendeu a gerir ali as suas rendas, desde quando você começou a trabalhar, a ganhar dinheiro, ou lá na infância, porque a gente pode ensinar as crianças também na infância. Então, essa culpa também acontece? Acontece demais. E falando de onde gera tudo isso, eu falo que é no início mesmo da minha infância, de como eu fui criado. Porque muitos dos adultos que nós somos é reflexo daquela criança que eu fui. Como que foi os meus pais com relação ao dinheiro? Gente, isso é importantíssimo. Meu pai falava que só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Meu pai falava, isso é muito caro, a gente nunca vai ter. Isso não é para você. A gente nunca tem dinheiro. Essa casa sempre tem isso, sempre a criança já vai assimilando. Então, a adulta que eu sou hoje é aquilo que eu vivi. Então, muitos adultos de hoje, quando eu entro numa família que já está com esse problema, não é porque começou numa profissão ali ou ganhou mais ou menos, não sabe gerir. É lá atrás. Então, já tem várias crenças ali que já está, eu nunca vou ganhar muito. Tudo que eu ganho, eu acabo gastando porque eu nunca vou aprender
a me organizar. Então, essas palavras negativas, que são afirmações, elas entram ali no nosso cérebro e ficam enraizadas mesmo. E a gente leva isso para o nosso dia a dia. O que acontece? Eu nunca vou dar conta de lidar com dinheiro. Tudo que eu ganho, eu gasto. Eu nunca vou ter nada para mim, nunca vou comprar nada para mim, porque tudo que eu ganho é para o meu filho, é para pagar despesas. Aí fica com aquela situação de que tudo que eu ganho vai embora. E aí? Como que faz? Então, realmente, é difícil isso. Só que a gente tem como. Carla, tá bom, mas isso já aconteceu. Tem como a gente organizar isso e resolver? Tem, gente. A resposta é que tem como sim. Mas, só abrindo mais um parênteses, se deixar eu falo muito, tá, gente? Eu adoro falar sobre finanças. Eu acho que educação financeira realmente é para todos. O importante é saber se organizar. A gente não tem que ter aquela sensação que eu estou trabalhando só para pagar contas. E contas dos meus filhos, eu não tenho nada para mim. Porque o que eu ganho, eu quero dar uma boa educação, eu quero dar várias atividades para o meu filho, comprar tudo de melhor, mas e eu? Eu vou ficar me sacrificando? Por isso que é importante um planejamento, que a partir do momento que você reserva uma parte do seu valor, do seu salário, para pagar as contas, para você se pagar e ter aquilo que você quer também, e separar os gastos do filho e a emergência e o futuro, tudo fica mais fácil. A vida fica mais leve, sai ansiedade, sai emocional irritado, sai impaciência. É fácil não, por isso que é um trabalho que tem que ter um tempo para ele ser maturado, mas tem como resolver sim. Vou puxar, então, aqui para o lado dos médicos, que são seus clientes. Inclusive, eu te conheci por uma colega e te indico para as minhas colegas. É justamente essa sensação de estar sempre correndo atrás. A gente vivencia muito isso no nosso ciclo de convivência com os médicos. Você está sempre correndo atrás. Eu tenho que dar mais um plantão para pagar mais uma conta, para trocar. Eu vou pegar mais um emprego para trocar de carro, para trocar de casa. Vamos falar um pouquinho dos médicos, Carla, que a gente sabe que é um público que não foi realmente educado, na grande maioria, não foi realmente educado para saber gerir as suas finanças, para saber se planejar, para saber se organizar. Igual a gente estava comentando aqui no começo, nossa, você é médica e agora você é entrevistadora, porque você está começando a se reinventar e ver que você pode ser mais de uma coisa, e é ótimo que você pode ser mais do que médica. Você pode ter uma outra atividade, você pode ter um hobby, pode ter uma outra profissão. Agora, o médico, de um modo geral, ele foi formado para ser médico. E isso é muito condicionado na nossa mente. O médico da nossa faixa etária, e que hoje tem família, tem filhos, tem um custo de vida alto normalmente, tem várias despesas, várias rendas, e aquilo se desorganiza também, porque um dia do mês entra recebe uma conta, outro dia do mês recebe outro pagamento, e as contas também são... Você sabe como que é. Você conhece bem a desorganização. Então, essa sensação de estar sempre correndo atrás, ela é uma realidade dos seus clientes? É uma realidade, a gente sabe que isso não é benéfico. 2 pontos que eu acho importante. Primeiro, não só o lado da medicina, mas como a gente está falando de médicos no modo geral, e é um grande público que tem isso muito ali no dia a dia. Tem a faculdade, vocês foram ensinados a ter a medicina no dia a dia, né, no trabalho de vocês, mas não foram ensinados a cuidar das finanças. Já vem com aquela rotulação que o médico ele ganha dinheiro, ele pode pegar ali vários plantões, ele pode fazer várias coisas e ter uma renda alta. Só que às vezes, o que adianta ter uma renda alta, ter um salário alto no mês, se você não consegue cuidar? Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Esse é um primeiro ponto, que a gente vai falar mais sobre esse. E um outro ponto que vem junto, isso é muito importante, gente. Quando a gente cuida das finanças, eu não tenho dúvida que tudo vai fluir. Quando eu entro numa família de médicos, principalmente, que faz trabalho de madrugada, final de semana eu falo, primeira coisa é a família. O dinheiro é muito importante, mas a família é nosso bem maior. Então, eu tenho que ter tempo para minha família. Eu já pergunto, como está a sua carga horária? Eu estou ganhando X por mês, eu não paro de trabalhar. E como é que está o cuidado com a família? Você tem que ter qualidade de vida. Então, eu pontuo sim na minha consultoria. Ela sai ali um pouco dos números e ela entra para o lado pessoal, para o lado ali familiar, que isso é importante. O que adianta eu estar fazendo um monte de coisa se eu não estou tendo tempo para o meu filho, para o meu marido, um tempo de qualidade para mim? Isso a gente tem que priorizar. Isso é um ponto. Não adianta nada eu organizar financeiramente aquela casa, mas de forma que eles trabalham muito mais do que às vezes dão conta, vão se sentir estafados, estressados. Aí vão conseguir colocar as contas em dia, mas por outro lado, vão estar cansados,
né, triste, sem tempo. Isso é um outro lado muito importante. Então, assim, o que a gente tem que organizar? Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio de você se organizar financeiramente e ter tempo, porque a família é muito mais importante. Então, Carla, eu vou gastar menos para eu poder também ter um tempo com minha família assim? Eu sei muito, mas como é que eu vou pagar essa conta? Eu preciso trabalhar muito, se eu não consigo pagar. Então, faz menos dívida. Faz menos coisas. Se programa para aquele sonho que, de repente, você tem daqui 6 meses, para daqui 1 ano. Para você poder fazer uma viagem. Mesmo porque, né, gente, a gente acabou de passar ali por uma pandemia, a gente não sabe quantas virão. E aí? Quanto tempo que eu vou ter comigo ou com as pessoas que eu amo? Isso para mim não tem preço. Isso é muito mais do que um dinheiro em espécie, o lado material. O dinheiro também é a convivência com a minha família que eu proporciono para ela, de presença, não só de presente ou de coisas materiais. Isso é muito importante. E eu tento levar para essas famílias que eu estou também no dia a dia. Então, tem que ter um tempo de qualidade. Eu posso, sim, ter vários talentos, fazer várias coisas, mas eu tenho um tempo para outras coisas também. Carla, eu queria trazer aqui para gente um exemplo prático de uma mãe solo com 2 filhos e com coisas simples, porque não precisa de nada muito complexo para fazer essa organização financeira, né? Mas de uma forma simples, ela conseguiu se organizar através de planilha, através de uma organização financeira e mudou o jogo completamente da relação em casa. Isso acabou proporcionando mais tempo com os filhos. A gente estava falando aqui da importância desse tempo com a família, dessa preciosidade, e eu resolvi trazer isso daqui. E eu queria aproveitar aqui, te explorar um pouquinho, pedir para o pessoal para abrir na tela do celular, ali no bloquinho de notas, ou trazer com papel mesmo e caneta, para algumas dicas sobre como planejar de forma prática. Ajuda a gente aí. Claro, com certeza. Realmente é tudo fácil. Não é tão difícil como a gente imagina. Fácil para você, olha. Oh. Mas eu já tenho que trazer para o meu cliente que é fácil. Se eu coloco que é difícil cuidar do dinheiro, já vem aquela palavra negativa. Nossa, não vou dar conta. Se é difícil para você, se você está falando, imagina. É verdade. Eu tenho que trazer. É fácil. É possível. Mas você vê, pro bloco de notas que você falou, eu gosto muito ainda do papel, tá, gente? Sou adepta das planilhas. Eu e a Aline também. A gente gosta do papel. Aquela cadernetinha. Eu gosto da cadernetinha, de escrever. Mesmo porque a gente sabe que o nosso cérebro trabalha muito bem ali com o visual. E ele vendo ali a escrita, a gente colocando, ele assimila melhor quando você tá ali escrevendo. Não só lendo e algo pronto. Então, por isso que eu sou a favor do papel. Mas tem pessoas que são ali do mundo digital e querem realmente ali um aplicativo, uma planilha, enfim, eu tenho que ter ferramentas para ajudar todas essas pessoas. E uma maneira mais simples de realmente ter essa organização, o bloco de notas, eu falo que ele ajuda muito, ou o papel, você pode estar com ele o tempo todo, né? Às vezes a planilha você tem que estar com o computador aberto. O que eu sempre falo? Primeiramente, o que eu posso fazer ali como a principal dica? Primeiro, gente, vocês vão falar assim, nossa, eu não acredito que isso acontece. É saber quanto que você ganha. Porque a maioria dos médicos ou das pessoas não sabe nem quanto que ganha. Quanto que você ganha? Eu acho que é mais ou menos tanto. Eu atendo esse hospital, essa clínica, eu acho que é isso. Então, esse eu acho, eu não tenho certeza. Então, tem que ter primeiro a certeza de quanto que eu ganho. Como é que eu vou saber? Tira o extrato do seu banco, dos seus rendimentos, para você ver o que você está ganhando. Soma tudo ali, coloca no bloco de notas ou coloca ali no papelzinho. Somou? Não adianta eu pensar em despesa, eu não sei nem quanto que eu ganho. Se é uma pessoa que ganha comissão ou que tem uma renda variável, tem uma renda fixa menor e uma variável, eu tenho que saber, pelo menos a média dessa renda. Então, primeiro ponto, não é saber entender as minhas despesas, é entender quanto que eu ganho. Primeiro ponto. Tá claro isso? Vamos agora para as despesas. Não adianta eu estar anotando toda a despesa do dia a dia, eu gastei com isso, com aquilo. Vamos, então, dar ênfase para as despesas fixas, que não tem como fugir delas. O que é despesa fixa? Aquela que eu tenho todo mês, praticamente o mesmo valor, às vezes varia ali uma pequena quantidade, mas você sabe, é a minha energia, a água, é o condomínio, é o aluguel, é o financiamento, é a escola do filho, é a atividade, é aquilo que você tem fixo. Soma todas as suas despesas fixas. Coloca no bloco de notas, escreve no papel, coloca no computador, onde for mais fácil para você. Depois a gente vai começar a controlar aqueles gastos diários. O que eu estou gastando com alimentação, com gastos variáveis. O que é um gasto variável? Aquilo que eu posso até ter dor do mês, mas varia muito de valor.
A alimentação é um gasto que eu tenho todo mês, mas a gente sabe que pode variar. Eu posso ali ter um controle, ter uma redução desses gastos, porque eu tenho todo mês, mas eu posso ali, né? Diferentemente ali de um condomínio que faça chuva, só você tem que ter dinheiro para pagar. Então, eu vou começar a controlar esses gastos pequenos, onde eu vou anotar ali no bloco de notas, no papel, o que eu gastei ali com o mercado, com a feira, com lanches, com cafés, com o lanchinho que eu mando pro meu filho para a escola. É importante. Nossa, Carla, mas isso dá trabalho. Inicialmente, eu tenho que confessar que dá sim, mas eu só vou ter consciência dos meus gastos se eu anoto e eu sei de onde está saindo. Eu faço muito Pix, eu passo muito cartão, começo a fazer essas anotações. Mas eu tiro o extrato do meu banco, Carla, do meu cartão, e eu vejo ali o gasto. Você anotando ali diariamente aquele gasto que você está gastando é diferente. Você fala, nossa, já gastei isso. Nossa, já foi isso. Não é para você ficar, nossa, não é para você deixar você com mais ansiedade, é para você ter a consciência real dos seus gastos. E, Carla, isso hoje é tão difícil, porque, por exemplo, a gente que pede muito iFood, né? Eu tive que falar sobre isso. Eu acho que todo mundo tem essa dificuldade, porque a gente só vai pedindo, e no final a gente não sabe o que tá, nem com o que tá gastando. E o Pix também. E o Pix também, né? Faz um Pix, é super... Aí, às vezes, depois você olha seu extrato, né? Sei lá, tem um nome que você nem reconhece, você fica louca, surtada. Da onde que eu fiz esse Pix? O que custou tanto? Então, se você... É isso que você falou. Se você anota, transfere pro seu bloco de notas, tal dia, foi um Pix de tanto, na feira, né? Aquilo já traz uma tranquilidade, porque é muito ruim, sabe? Não saber com o que você gastou o dinheiro. Nossa, meu dinheiro foi todo embora. Foi pra onde? Exatamente. Isso acontece demais. Se você puder, tiver condição de notar na hora, melhor coisa. Ela não tem iFood no celular dela. Gente, eu ainda não tenho iFood. Ela não eu tem. mesma vou buscar as comidas, mesmo na pandemia eu ia buscar. Eu nunca tive iFood. Mas isso tudo bem, é uma decisão própria minha, pessoal. Mas dá pra pessoa fazer. Consciente, né? Ô, Carla, sabe o que eu acho importante? A gente quebrar o tabu. A gente ainda vive numa sociedade em que falar de dinheiro é tabu. Concordo. Né? Você falar de enriquecimento, de prosperidade, porque é muito ambiciosa, porque só pensa em dinheiro, porque você só fala de dinheiro. Mas como a gente deixou claro aqui, vem a família, vem a saúde financeira, porque às vezes sem saúde financeira você não tem saúde familiar. Exatamente. E não tem saúde física. Sim. Porque a conta do hospital é cara. Então, a gente tem que entender que falar de dinheiro tem que quebrar esse tabu. E isso tem que começar lá na infância. Não é vergonha falar de dinheiro. Isso é autocuidado, é amor, é zelo pela família. Não adianta você falar pro seu filho assim, dinheiro não dá em árvore, não. Quando ele te pede um brinquedo caro. Eu já ouvi demais. Eu ouvi demais. Dinheiro não dá em árvore, não. Mas aí, depois você vai lá e esconde a fatura do seu cartão, porque ela é vergonhosa. Porque ninguém pode saber o tanto que você gastou no cartão. Sim. E isso acontece muito. Então, você ensina seu filho a cuidar dos dentes, a fazer uma atividade física, a comer bem, a frequentar uma escola, a ser estudioso. Por que você não vai ensinar para ele sobre dinheiro, sobre o que entra e sai da carteira? Porque ensinar para o filho sobre questão financeira é um presente que você está dando para o seu filho a vida toda. Que ele vai abrir para sempre esse presente. Sempre que ele precisar, ele vai... Nossa, mas eu aprendi lá em casa. Então... Traz pra gente um modo prático, um modo... Se você tem uma experiência de como orientar um pouco esses pais, esses nossos ouvintes do Pod Pediatras, a estarem auxiliando os filhos, as crianças, desde cedo, nesse processo de educação financeira. Porque a gente vai poder romper essa barreira do que a gente viveu. Nós estamos repetindo os mesmos erros dos nossos pais e os nossos filhos não precisam falar, porque eu vivo no cheque especial. Quem nunca ouviu isso de quem tem pai ou mãe servidor, né? Que tem salário, porque eu vivo no cheque especial. Então, os nossos filhos podem elaborar isso de outra maneira. Com certeza. E a gente sabe que isso é uma dificuldade muito grande, porque como você falou, se os meus pais, eles lidavam com o dinheiro de uma forma mais diferente, mais rígida, acaba que eu também vou ter isso, eu vou acabar transferindo isso para meus filhos. Só que a gente tem que quebrar isso. Não é porque eu tive uma infância regrada, ou às vezes na escassez, com dificuldade, e eu consegui crescer e chegar onde eu estou aqui, que eu tenho que mostrar que o dinheiro é duro, que o dinheiro é difícil, que o dinheiro é trabalhoso, que eu tenho que fazer muito, você tem que trabalhar muito. Então, assim, isso além de ficar penoso para a gente, transfere para os seus filhos. Então, por que não fazer algo diferente? Por que não sentar e explicar? A gente sabe que é difícil, porque se não teve isso lá atrás, às vezes você não sabe nem como comunicar. Mas tenta fazer isso de forma simples. Chama o seu filho.
Sabia que uma idade ideal para você começar a dar essa educação para os seus filhos é a partir dos 6 anos. Antes disso, por volta de 2, de 3, ele já está vivenciando as experiências e os comportamentos. A criança, desde muito cedo, ela é uma boa ouvinte, ela está assimilando tudo o que acontece na casa. De palavras, de ações, do que ele ganha. Então, ele já vai percebendo a criança. Então, dos 3 anos já está ali com essa percepção. Aos 6 já é uma idade que você já pode sentar ali com o seu filho e explicar, olha, o dinheiro é assim, assim, assim. O dinheiro pode comprar muitas coisas. A gente tem que parar de... eu falo que é uma hipocrisia. Falar assim, nossa, o dinheiro é o mal de tudo. Ah, o dinheiro não sei o quê. O dinheiro não compra tudo não, viu? O dinheiro não compra isso aqui. Tem que parar com isso. A gente tem que saber dividir, separar. Olha, o dinheiro é importante, mas tem um amor, tem isso, tem aquilo. Cada um tem a sua importância. E o dinheiro, gente, ele compra muitas coisas. Sem o dinheiro a gente realmente não paga o hospital, a gente não tem a nossa comida, não tem a nossa roupa, não vai realizar os nossos sonhos. Por que não? É ambição eu querer mais, eu querer prosperar, eu querer ter abundância na minha casa, eu querer explicar para meu filho desde cedo a importância do dinheiro. Então, por que não sentar com esse filho, né, 6 anos, que seja até menorzinho, já começar a dar um valor ali por mês, que seja a famosa mesada, que eu desde criança, eu já lidei com dinheiro dessa forma, acho que meus pais explicaram isso muito bem lá atrás, já tinha um valor que eu guardava e com esse dinheiro eu poderia comprar as minhas coisas, eu fui entendendo que aquilo que eu queria, às vezes eu demoraria mais para ter, porque não era tão fácil assim, eu tinha que conquistar. Eu acho que isso é a palavra, conquistar. Não ser algo muito difícil. Então, os pais já dando o dinheiro de uma forma ali consciente para o seu filho desde cedo, ensinando que aquele dinheiro é algo valioso e que precisa ser conquistado para ele ter algo que ele quer e não simplesmente dado, porque ele ganha algo, no outro dia às vezes nem quer mais, porque não sabe nem quanto que custa. Ele tem que entender que aquilo teve um trabalho, teve todo um esforço, lógico, todo um amor para conquistar. E ele também entendendo isso. Então eu vou ter ali R$10 que seja, olha, eu vou, famoso porquinho, eu ainda sou muito adepto ao porquinho ali, para você colocar sua moedinha, seu dinheirinho, no final do ano vamos quebrar o porquinho, ver quanto que a gente tem para você comprar o seu presente, o que você quer. Vai contando com ele ali, não quero colocar o porquinho, faz numa caixinha, vai ensinando. Não precisa de entrar em detalhes. Eu tenho um banco, lá existe isso. Isso aí aos poucos você vai explicando, porque vai vir a curiosidade da criança. A famosa clareza. A clareza, a transparência. Eu não vou falar tudo, porque eu acho que tenho tempo para todas as coisas. Mas você já explicando ali o valor do dinheiro, já disponibilizando um valor para essa criança, falando que é importante, que o dinheiro ele compra as coisas, que ele pode proporcionar vários momentos, entendendo que o trabalho é necessário para eu ter aquele dinheiro. Se tiver uma dificuldade em casa, para evitar uma briga, conversar. Vamos supor que a criança ela tenha percebido uma briga, né, ou participado de uma discussão dos pais por conta do dinheiro. De repente, naquele momento ali, você não vai falar com a criança, mas depois chama, aconteceu isso por conta disso, papai ou a mãe está conversando, aconteceu essa situação. Conversar com a criança e também conversar com o seu cônjuge, né? Se a mãe é solo ou pai, ela vai ter que realmente tentar rever isso. Mas conversar, a gente tem que falar certas coisas só entre nós. Tem coisas que as crianças não podem ali presenciar ainda porque elas não têm entendimento. A gente já falou isso lá atrás, sabe que é difícil, mas esse é um ponto muito importante. E falar com o dinheiro abertamente, esse mês papai e a mamãe estão passando por dificuldades financeiras, a gente está se organizando financeiramente. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir comprar nesse momento, é temporário, a gente precisa da sua ajuda. Colocar a criança para participar, inclusive, dessa organização, tá, gente? Isso não é errado, não. Então, tanto disponibilizar para a criança um valor para ela já começar a ir guardando, para ela ter o que ela quer ali, conquistado, mas também, caso aconteça as dificuldades, porque a gente tem que pensar nos dois cenários. Se acontecer uma dificuldade, ou daqui 6 meses, a criança tem que participar disso. E não simplesmente, não pode, eu não tenho dinheiro, tá difícil. Porque ela já vai assimilando isso, e o que vai acontecer? Ela vai se tornar um adulto com problema com o dinheiro. Por mais que ela ganhe muito, ela vai continuar gastando muito. Eu já presenciei várias situações de clientes que eu atendo, que eu não tinha... Teve um fato muito importante. Um cliente falou assim, Carla, hoje em dia, sabe qual que é o maior gasto? É com sabonetes. Eu assim, como assim, sabonetes? Porque quando eu era criança, meu pai deixava um sabonete simples para poder tomar banho, ele tomava com o melhor, ele falou que não era para tomar banho com aquele lá, não. Só quando eu tivesse dinheiro que eu ia poder comprar.
Ele cresceu um adulto falando, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar todos os sabonetes. Dos melhores para eu ter. Ele falou que na casa dele tem um estoque de sabonetes. Olha isso, gente. Parece algo bobo ali que foi falado, mas a criança vai percebendo. Isso tem várias coisas. Com comida, principalmente. Eu não tive a comida que eu queria e agora eu não vou... Vou ter estoque de comida na minha casa e eu vou gastar todo o meu dinheiro com comida porque eu fico com medo de faltar. Eu ia perguntar sobre a relação do dinheiro com a saúde, mas você já falou aí tudo. Porque isso é patológico. Uhum. Isso é o adoecimento de não saber lidar com o dinheiro. E aí a gente pode estar levando isso para as nossas crianças e essa criança se tornar um adulto adoecido financeiramente. Eu ia te fazer essa pergunta porque a gente não vê normalmente com essa clareza. E o quanto é importante esse episódio trazer o entendimento de que a saúde financeira anda através desse propósito. Não é só planejar, é ter esse propósito de vida para que possamos viver bem. Exato. Acredito que isso resume bem. Você escolher hoje para viver melhor amanhã. Sim. E viver bem hoje, mas saber também a importância da reserva, que a gente sempre fala, da reserva de emergência, da reserva para amanhã, porque hoje a sua vida pode estar estabilizada. Claro que vai depender de cada tipo de profissão. Sim. Tem gente que é servidor público, que tem uma renda fixa, segura. Tem gente que é profissional liberal, que é uma renda variável. Então, você viver hoje pensando também no amanhã é importante. Você viver hoje ensinando o seu filho a pensar no amanhã é muito importante. Tem um livrinho que é muito legal, que eu gosto de indicar para quem tem criança, que é O Barato da Dona Baratinha. Então, ele fala sempre sobre as 3 perguntas que você ensina a criança a fazer antes de adquirir alguma coisa, antes de fazer uma compra. Eu preciso realmente disso? Porque a criança, ela sempre vai achar que ela precisa daquele brinquedo. Mas aí você vai sentar com ela e vai conseguir mostrar que talvez ela tenha 2, 3, 4 ali já em casa, parecidos, semelhantes. Ou então, talvez você possa se desfazer de um para você adquirir um novo. É de qualidade? Por que a gente sai comprando aí loucamente nesses aplicativos, nesses sites, e aí você pede 3, 4, 5 coisas e chega 2 presta, 3 não tem qualidade nenhuma. Até a gente que é adulto faz isso. Porque justamente a gente também não aprendeu lá na infância. É de qualidade esse produto e tem bom preço? O que é ter bom preço? Como que eu vou ensinar para o meu filho se aquilo tem bom preço? Quanto que representa R$10, R$40? Esses dias eu escutei que R$40 era baratinho. Tá vendo? R$40 é baratinho para quem? Então, tudo isso depende. Você ensinar o valor do dinheiro para a criança. Tem um livro do Ziraldo, do Menino Maluquinho também, que fala sobre isso. Quem quer dinheiro, né? Então, fica aí já as dicas para os papais e mamães. 2 livrinhos sobre educação financeira que você pode ir mostrando para a criança. E esse do Ziraldo é muito interessante porque ele ensina o que é cartão de crédito, como que funciona, porque a criança vê você passar o cartão de crédito, ainda mais hoje que é só aproximar. Você chega lá com o seu relógio, passa, paga a conta, a criança fica sem entender essa mágica. Como que minha mãe consegue comprar tudo isso? Só com o relógio dela. Só com o relógio dela ela consegue comprar tudo isso. Eu quero um reloginho desse também. E é verdade, eles pedem, eu quero um relógio desse. Porque é mágica. Então, essa relação com o dinheiro ser desestigmatizada, quebrar o tabu, colocar na mesa, na roda de conversa em família, é muito importante. Concordo. Porque os casais, às vezes, não conversam entre eles. Sim. Às vezes você não sabe o que o seu marido ganha, o que a sua esposa ganha, ou vice-versa, ou não querem compartilhar, ok, mas as despesas comuns precisam ser repartidas, compartilhadas, porque viver em família é compartilhar a conta. Sim. E também é planejar o futuro para ter reserva. Que a gente vai envelhecer. Sim. E tem que lembrar disso, né? Que a gente vai envelhecer e como que eu quero envelhecer. E muitas vezes a gente pensa só no dia de hoje mesmo, né? Sim. E as crianças também, só pensam no dia de hoje. Então, tirar essa magia ali do dinheiro, né? Nossa, é tudo muito lúdico. Não, tem como você realmente falar do dinheiro, que ele é valioso, de uma forma que a criança vai entender, acaba sendo uma forma lúdica, mas não falar que é uma coisa mágica. Então, acho que a transparência é a principal ponto daqui dessa nossa conversa. Desde o casal,
que tem que ser falado o dinheiro entre eles, o que eu ganho, que cada um vai participar dentro da nossa casa, é possível, não é possível, o que a gente pode controlar, o que a gente pode diminuir, o que a gente vai fazer pelo nosso filho, e levar muitos desses pontos para os filhos. Tanto quando está tudo muito bem, quando tudo não está, para organizar realmente ali o meu presente e o meu futuro. E 2 pontos importantes que eu não posso deixar de falar aqui. Parar de achar... Os filhos estão numa escola com vários tipos de criança, com vários tipos de pais diferentes, famílias diferentes. Famílias de alta renda, com várias classes. E aí? O outro tem isso, eu também quero. Por que o outro tem e eu não tenho? E começa a criar essa problemática. Então, conversar sobre isso. Cada família. Papai, a mãe está nessa situação, é assim que acontece. Você não pode ter aquele tênis ou aquele iPhone agora. Isso não é para você explicar, não tem que sair dando tudo. Esse é um primeiro ponto, já vou emendando com o segundo. Não é o fato do pai e da mãe ter dinheiro e condições de ter uma renda alta que vai sair dando tudo para o filho. Porque aí realmente ele não vai entender o valor do dinheiro. Porque ele já vai crescendo ali, eu já estou com 10 anos, já tenho um iPhone 15, eu já tenho uma roupa que custa tanto, eu já posso... Ele não vai entender. Não quer dizer que você não vai dar coisas boas para os seus filhos, você tem que dar. Mas não sair dando tudo. Colocar tempo, colocar regras e mostrar que esse dinheiro tem um valor. Não é sair ele passando toda hora, por mais que você possa. Às vezes você pode, mas não é o momento. Eu tenho uma filhada, depois que ele vê, vamos fazer... Não, o próximo presente agora é no Dia das Crianças. Eu poderia dar agora? Eu poderia. Não, mas não, você escolhe. Pensa se é isso mesmo que você quer, porque tem isso, hoje que é uma coisa, outro não. E com os filhos não é diferente. Então, o próximo presente é para essa data. Porque senão você compra hoje, amanhã, nunca vai valorizar. É uma coisa que vai rápido. Já é outro ponto que a gente fala aqui. Por que tem gente que às vezes ganha loteria? Não tem nada a ver com essa conversa, mas vai reforçar. Ganha loteria, no outro dia não tem nada. Um dinheiro que vem fácil. Aí a pessoa não sabe cuidar do dinheiro, sabe torrando tudo. A gente sabe de N exemplos de pessoas assim que tem um dinheiro ali mais fácil. Isso não vai acontecer diferente com os nossos filhos, não. Se ele vê o dinheiro saindo fácil, tendo tudo o que ele quer o tempo todo, ele vai achar... Aí quando você fala um não, quando tem uma dificuldade em família, gente, ele não vai conseguir assimilar isso bem. Aí, além dos pais se adoecerem, a criança também adoece. Aí eu vejo ali criança, eu tô com um problema disso e aquilo, que a gente sabe. Tudo bem, essa conversa daria para conversar tanto, né, gente? Nossa, porque aí vem várias doenças na própria criança ali, que às vezes ficam internas, que você não sabe o que acontece, mas vem disso, sabe? Ela não consegue ali colocar para fora e vai virar um adulto assim. Um adulto alérgico, um adulto com vários problemas. Você fala, de onde veio essa alergia? Eu não tenho, você tem. Às vezes ali atrás, porque ficou ali, incubado, problemas, situações, o dinheiro, infelizmente ou felizmente, ele vai fazer parte, sim, porque ele é algo muito importante para nós. Não adianta realmente a gente esquecer que isso não existe. Então, o que eu tenho que fazer? Lidar bem com isso, colocar ali na mesa, conversar, chamar para conversa, né? Se acontecer uma situação ali, conversar também. Ou seja, o grande X da questão é a conversa, o planejamento. Às vezes vai demorar para acontecer algo que você quer, então joga mais para frente. Não tem problema não, mas faz com segurança, faz de forma consciente, que realmente não tenho dúvida que a saúde dessa família, ela vai se manter. E a saúde de todos, né? Dos pais, do filho, e a gente vai vendo uma evolução. Agora, tem que ter um olhar atento, porque é igual a saúde. Adianta eu fazer um exame agora, tá tudo certo, beleza, agora eu vou descansar isso daqui a um ano. Se eu não continuar cuidando da minha saúde, me alimentando, suplemento, exercício, daqui a um ano vai dar ruim. A saúde financeira é a mesma forma. Se eu deixar ali, eu entro numa família, fico 3 meses, organizo, vai embora, tchau, Carla, agora eu vou lidar sozinho. Se eu esquecer tudo que eu aprendi e não fizer, vai voltar tudo. Então, é um cuidado contínuo, diário. Eu tenho que estar ali olhando minha fatura assim do cartão. Passei o iFood ali muitas vezes, o Pix. Então, semanalmente, eu vou reservar um momento do meu dia. Você que está me ouvindo aí, pai, mãe, médico, olhar como é que está essa fatura. Quantos Pix que eu passei na semana. Minha conta está negativa? Opa, então não posso gastar mais. Agora é só quando entrar a próxima renda. Não é sair pagando, entrando no cheque especial, porque eu vou dar conta e aí eu vou pegar mais um plantão e... Então, você está entendendo como tantas coisas por conta de um cuidado, de uma organização. Muita coisa, porque a gente sabe que a saúde emocional, mental especialmente, está totalmente atrelada a um bem-estar financeiro. Exatamente. Se a sua vida financeira vai bem, você tem tranquilidade para trabalhar, para viver sua vida familiar, igual você falou, que é isso. Você vai correndo atrás do dinheiro, é
é exaustão na certa. Por isso que sempre que eu te indico, eu falo que você é a nutricionista da vida financeira. Você vai botar ali e se esquecer de voltar na nutricionista, o que acontece? O prejuízo vem de novo, os danos vêm de novo, você volta a se alimentar mal, você volta a ganhar peso, você volta a ter danos que você não gostaria de ter. Porque é uma coisa que é uma vigilância permanente. Sempre. É uma vigilância permanente, é isso Sempre, mesmo. não tem como. Vou pedir pro pessoal para colocar aqui hashtag Pode Pediatras Planeja com a sua planilha. Com as dicas que a nossa doutora do financeiro deu hoje, né? Para a gente estar aprendendo um pouquinho mais. Não é isso? Exatamente. Carla, eu queria te agradecer muito por fazer parte dessa minha história, da minha evolução e por isso que você está aqui hoje. Sempre, desde que o Pode Pediatras começou, você já estava ali na nossa lista de convidadas como um tema, como uma pauta, né, Carol? Sempre falei que seria importante trazer você aqui, porque nós trabalhamos com famílias. O Pode Pediatras, ele quer zelar pelo bem-estar da minha família, da de todos vocês. E a gente sabe que o bem-estar da vida financeira é essencial para o bem-estar de uma família. Então, por isso que foi muito importante para a gente ter você aqui hoje. Eu queria pedir para você que está nos assistindo, compartilhar esse episódio com aquelas pessoas que você acha que estão atravessando qualquer tipo de dificuldade ou que vive essa sobrecarga aí da vida financeira, porque a gente vai quebrar esse tabu do dinheiro, a gente vai quebrar essa história de que dinheiro não pode ser pauta, não pode ser conversa, e a gente vai fazer isso com muito amor, com muita tranquilidade e com muita fundamentação com o que você trouxe aqui hoje. Então, deixa seu contato para os nossos ouvintes e muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Que rico, né, gente, toda essa conversa. Então, com certeza vai ser muito benéfico para muitas pessoas que podem estar assistindo a gente. Cuidar dessa saúde financeira é imprescindível para a gente ter a nossa saúde mesmo física e emocional. Então, me coloco à disposição de vocês, se precisarem. O meu trabalho é um trabalho de consultoria personalizado. Então, vou deixar aqui meu @carlaneves08, meu contato também de telefone. Vou depois colocar uma planilha também disponibilizar para vocês, para tentar ajudar ali nessa organização. Mas, lógico, vocês precisando de algo personalizado para a sua família, é só me contatar que eu estou aqui para ajudar. Então, até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigada.